Olá! Hoje nós iniciaremos um novo módulo, o módulo de cálculos químicos. Vão ser divididos em duas videoaulas e vamos abordar temas interessantes relacionados à concentração, vamos falar sobre conceitos e dar exemplos, e posteriormente vamos falar sobre diluição, também abordando exemplos. Vamos lá! Bom, então vamos ver os cálculos de concentração de soluções. Bom, mas inicialmente temos que ver o conceito de o que é uma solução. Bom, soluções são misturas homogêneas compostas por duas ou mais substâncias, sendo que o soluto são justamente as substâncias que estão dispersas na solução e o solvente é o dispersante. Bom, a partir desse conceito, nós podemos partir agora para o conceito de o que é concentração. Concentração é um critério que foi criado para indicar a quantidade de soluto que está, então, presente naquela solução. Então, é a quantidade de soluto dissolvido em um determinado volume de solução ou uma determinada massa de solução. Importante dizer que as concentrações de soluções elas podem ser indicadas utilizando-se uma série de unidades, dependendo das grandezas relacionadas. A partir então desses conceitos, nós vamos ver agora os tipos mais utilizados em termos de concentração de soluções. Vamos ver as concentrações mais usadas. Bom, temos as concentrações expressas em porcentagem, ou seja, concentração em porcentagem peso por volume, concentração em porcentagem peso por peso e concentração em porcentagem volume por volume. Bom, vamos ver cada uma delas. Primeiro, a concentração em porcentagem que relaciona a quantidade de massa do soluto, ou seja, M, uma massa em gramas contidas em 100 ml de solução. Por isso, porcentagem. Então, é a quantidade de massa de soluto em gramas em 100 ml de solução. E aí a gente expressa conforme está indicado, né? Porcentagem de peso por volume vai ser igual a massa em gramas sobre 100 ml de solução. Ok? Agora, nós temos também a concentração peso por peso, que é a concentração em porcentagem que relaciona a quantidade de massa do soluto, M, em gramas, contidas em 100 gramas de solução, por isso peso por peso. Então, nós temos que a porcentagem peso por peso vai ser igual a massa em gramas sobre 100 gramas de solução. E por último, nós temos concentração porcentagem volume por volume, que relaciona a quantidade de volume do soluto, V, em mililitros, contidas em 100 ml de solução. Então, a gente tem lá porcentagem volume por volume, vai ser igual ao volume do soluto em mililitros por 100 ml de solução. E aqui, então, a gente fecha as mais utilizadas, as concentrações mais utilizadas expressas em porcentagem. Depois de termos visto as concentrações expressas em porcentagem, vamos ver agora a concentração em grama por litro. Ela é muito utilizada e ela é representada pela letra C. Ela indica a massa do soluto em gramas contida em um volume de 1 litro de solução. Então, C vai ser igual à massa do soluto M em gramas, divididas por volume em litro.
Paralelamente, existe também o parâmetro denominado densidade. Expressa o valor da massa de uma solução que está presente em um determinado volume dessa mesma solução. Então, é a relação da massa da solução dividida pelo volume dessa própria solução. É um parâmetro diferente da concentração, porém, tanto concentração quanto densidade, eles estão relacionados, pois quanto maior a concentração de uma solução, maior será a sua densidade. Então, a gente tem que densidade é igual a massa em gramas da solução, divididos pelo volume dessa solução em mililitros ou centímetros cúbicos. Também pode ser expressa em quilograma, divididos por litro. A concentração também pode ser expressa em termos de molaridade e de normalidade. A molaridade, ela indica a quantidade de matéria expressa em mol contida em um volume de 1 litro de solução. A molaridade, ela expressa em mol por litro. Então, temos a fórmula de molaridade M vai ser igual a N sobre V em litros. Então, sendo que N vai ser igual a massa em gramas divididos pelo peso molecular do soluto. Já a normalidade, ela indica o número de equivalentes grama do soluto contido em 1 litro de solução. Então, nós temos aqui, ó, N de normalidade vai ser igual a número de equivalente grama divididos por volume, que será de 1 litro. E para calcular esse número de equivalentes grama, é preciso relacionar o quê? O peso do soluto dissolvido em grama e seu equivalente grama. E agora vamos verificar o que é um equivalente grama. Bom, um equivalente grama de um ácido ou de uma base é a massa que contém 1 mol de hidrogênio substituível ou de uma hidroxila substituível. Hidrogênio no caso do ácido e hidroxila substituível no caso de uma base. Quando falarmos sobre reação de oxirredução, o equivalente grama da substância envolvida nessa reação de oxirredução é a massa que cede ou que aceita 1 mol de elétrons. Ou seja, o equivalente grama sempre vai ser o peso molecular divididos por N. E quem é o N? É o número de hidrogênios substituíveis ou hidroxilas substituíveis, no caso de ácido ou base, respectivamente. Ou então, N vai ser o número de elétrons perdidos ou ganhos por molécula de agentes oxidantes ou redutores. Após vermos os conceitos, vamos ver algumas aplicações e fixar esses conceitos. Bom, o primeiro exemplo é: qual a concentração em gramas por litro e as concentrações molar e normal de uma solução de ácido sulfúrico obtida a partir de 455,6 gramas de ácido sulfúrico e 1.822,4 gramas de água, totalizando 2 litros de solução. Bom, a primeira coisa que ele pediu foi concentração em gramas por litro. Então, a gente lembra logo da nossa concentração indicada por C, que vai ser igual, então, a massa em gramas do soluto divididos pelo volume de solução. E a gente tem que... Qual é a massa do soluto? Ácido sulfúrico, a massa foi 455,6 gramas, divididos pelo volume em litro. Então, como o problema fala em 2 litros de solução, dividimos por 2. Então, nós obtivemos que C vai ser igual a 227,8 gramas por litro.
Então, já temos uma resposta. Agora, vamos pensar na concentração molaridade, né? Na concentração molar. Bom, temos que, então, molaridade vai ser igual ao número de mol divididos por volume em litro, e que o número de mol ele é obtido por massa do soluto divididos pelo peso molecular. Bom, então, substituindo uma fórmula na outra, nós temos que molaridade vai ser igual a massa do soluto dividido por peso molecular divididos por volume. E esse volume a gente já sabe que é de 2 litros, então divididos por 2. Então, no final das contas, molaridade vai ser igual a qual é a massa do soluto, foi 455,6, que é a massa do ácido sulfúrico colocada na solução, divididos pelo peso molecular do ácido sulfúrico, que é 98, e tudo isso, então, divididos por 2 litros. Vai fornecer, então, 2,3 mol por litro, e vai resultar, então, na concentração final que a gente representa, a gente expressa por 2,3 molar. E, por último, a concentração que ele pediu, concentração normal. Tem uma outra forma de fazer mais rapidamente, mas a gente vai calcular e depois eu mostro para vocês qual a maneira mais fácil de transformar a molaridade em normalidade. Bom, normalidade segundo a fórmula, então, é o número de equivalente gramas divididos por volume. E como vimos anteriormente, o número de equivalente é calculado por peso divididos por equivalente grama. E ainda, o equivalente grama é o peso molecular da substância divididos por N. Quem é N? Nesse caso é quantidade de hidrogênios dissociáveis, que no caso o ácido sulfúrico é 2. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é equivalente grama, que é o peso molecular do ácido sulfúrico 98, divididos por 2 hidrogênios ionizáveis, vai dar 49. E aí a gente agora parte para cálculo do número de equivalentes, que vai ser igual à massa do ácido sulfúrico, 455,6, divididos por esse equivalente, 9,3. E aí, então, agora, por fim, normalidade vai ser número de equivalente grama, que é 9,3, divididos pelo volume, 2 litros. Então, o valor final da normalidade, essa solução, ela é 4,6 normal. Bom, a relação entre normalidade e molaridade permite a conversão, né, a interconversão entre elas de forma muito fácil. Nós temos a relação da seguinte forma: normalidade vai ser igual a N vezes molaridade. E quem é esse N? Esse N é o número de hidrogênios ou hidroxilas substituíveis em moléculas de ácido, quando for vai ser a relação com H+, né? E a molécula de base quando for hidroxila, né? E no caso de reações de oxirredução, o N vai ser o número de elétrons perdidos ou o número de elétrons ganhos por molécula de agentes oxidantes ou redutores. Então, fica muito mais fácil o cálculo do exercício, fazendo de que forma? A gente já tinha o cálculo da molaridade, que era 2,3 molar, e para obter, então, normalidade, bastava, então, multiplicar a molaridade por 2, porque o N, nesse caso, é o número de hidrogênios, de H+, né, dissociáveis, que no caso são 2. Então, a gente pode observar que N é igual ao dobro de M, né? A normalidade, nesse caso aqui, é o dobro da molaridade. Então, sabendo essa regrinha, fica muito mais fácil calcular a normalidade. Vamos observar agora um outro exercício para fixação. O exercício pede quantos gramas de hidróxido de sódio, NaOH sólido, são necessários para preparar 500 ml de solução 0,04 molar e expressar a concentração dessa solução em normal, grama por litro, percentagem peso por volume. E aí no problema ele dá peso molecular do hidróxido de sódio, 40 gramas. Bom, vamos começar com
uma relação, né? O que o problema diz? Ele diz que a solução que a gente quer preparar é de 0,04 molar, que corresponde ao quê? 0,04 mol em 1 litro de solução. Se a gente quer preparar meio litro de solução, a gente então faz uma regra de 3. A gente precisa de 0,02 mol. E aonde a gente encontra esse 0,02 mol? A gente vai para aquela relação, ó. Número de mol N vai ser igual a massa em gramas dividido por peso molecular. Então, esse 0,02 mol vai ser igual a massa dividido pelo peso molecular que o problema deu, 40 gramas. Então, a gente descobre a massa, que é o que ele pediu, a massa em gramas de hidróxido para preparar meio litro de solução. Depois, ao lado aqui, a gente já pode achar a concentração em grama por litro. Então, concentração C vai ser igual a massa em gramas de soluto divididos pelo volume em solução. Qual a massa, então, que a gente já achou? 0,8 gramas, divididos por meio litro, que é o que a gente vai preparar, meio litro da solução. Então, a concentração em grama por litro fica 1,6 gramas por litro. Bom, nesse caso aqui, ele pediu a concentração também expressa em normalidade. E a gente está falando em hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio tem uma hidroxila dissociável. Então, dessa forma, se a gente tem a molaridade, que ele pediu a concentração, a molaridade da solução 0,04 molar, a gente pode fazer aquela relação de normalidade é igual a N vezes M. Sendo que, nesse caso, o N, Nzinho, né, o número de hidroxilas substituíveis é um só. Então, a normalidade, nesse caso, vai ser igual a molaridade, ou seja, 0,04 molar e 0,04 normal. E para finalizar o problema, ele pediu também a porcentagem de peso por volume, que é a massa dissoluta em 100 ml de solução. Como a gente colocou 0,8 gramas de hidróxido de sódio em 500 ml de solução, a gente faz uma simples regra de 3 para 100 ml e a gente acha, então, 0,16% peso por volume. E aqui a gente encerra a nossa videoaula. Obrigada!